Então, pessoal, aqui é o Iago NC e estamos aqui hoje para comemorar, pois graças a vocês finalmente chegamos em 500 inscritos aqui no canal. Então, antes de começarmos o nosso especial de 500 inscritos, eu quero agradecer a vocês, pois sem a participação e sem o apoio de todos vocês não seria possível nós batermos mais essa meta. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por acompanharem, né, o nosso canal, pelo apoio sempre e por toda a ajuda que vocês têm me dado aqui. Então, sem vocês não seria possível nada disso. Mais uma vez agradeço aí todo mundo. E antes de começarmos também, eu peço a todos que, por favor, assistam os especiais anteriores de 100 inscritos e de 300 inscritos que eu vou deixar aí na tela e também na descrição o link, pois eu sei que muitos de vocês não assistiram ainda os especiais anteriores. Então, por favor, assistam os especiais de 100 e 300 inscritos, pois neles eu explico mais sobre o meu passado, sobre o meu histórico, sobre os quadrinhos e projetos anteriores nos quais eu já trabalhei, e eles são necessários. É necessário que vocês assistam esses vídeos para entender melhor esse. É meio que uma linha do tempo, né, dos meus projetos e dos meus trabalhos. Então eu vou esperar aqui um segundinho para vocês irem lá assistir e pronto, vocês já assistiram os especiais anteriores, então agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Hoje eu estarei falando sobre meus trabalhos, sobre os meus mangás que eu desenhei e escrevi de 2015 até 2016. Então, vamos lá para o primeiro. Bom, e o primeiro mangá sobre o qual estarei falando hoje é Imutável e Imaginário. Esse é um mangá que eu fiz no ano de 2015, ele é mais um dos one-shots, né? Esse eu ia dividir originalmente em, acho que 4 partes, se não me engano eu ia fazer, mas eu decidi deixar todas as partes num capítulo só. E eu acabei reduzindo, né, o tamanho dele, ele ia ter mais de 100 páginas, mas acabei fazendo ele menor. Deixei cerca de 50 páginas. Porque eu meio que não dei continuidade. Ia ser uma minissérie que eu decidi deixar só como um one shot de 50 páginas mesmo. E do que se trata Imutável Imaginário? Basicamente é a história de um menino que começa a sonhar com essa garota aí da capa. Ele começa a ter sonhos cada vez mais realistas, cada vez mais lúcidos em relação a ela. E ele começa a sentir que é como se ela existisse de verdade. E esses sonhos eles vão se tornando um pouco mais perigosos, eu diria, conforme a história avança. Ela é uma história que é pra ser, de certa forma, mais fantasiosa, pra dar um senso de segurança pro leitor inicial, mas eu vou dizer que as coisas pioram mais pra frente pro nosso protagonista. Então vou mostrar aqui algumas das páginas pra vocês terem uma ideia. A história tem esse garoto como protagonista. Como vocês podem ver ali, eu dividi até como capítulos, apesar de eu ter lançado tudo de uma vez só. É como se fosse partes de um one shot, mas é porque a minha intenção original era ser uma minissérie com capítulos mesmo. Eu acabei fazendo desse jeito. Essa série, minissérie, né, esse quadrinho Imutável Imaginário foi importante pra mim, porque ele foi um dos primeiros que eu comecei a dar mais atenção à fonte de texto que eu usava, e eu tentei caprichar mais na edição. Como vocês podem reparar pela arte, a arte eu fiz a lápis desse, eu não fiz com caneta nanquim e nem com digitalização, mas os detalhes do quadrinho, como o sombreamento, por exemplo, e alguns fundos, eu fiz digitalmente no computador. Mas, por exemplo, as bordas dos quadros e o texto eu fiz digital, apesar de eu ter feito os balões de fala eu mesmo, né, desenhando no papel. Esse foi um trabalho mais experimental, que eu tava testando um novo formato. Eu até gostei, porque esse ficou bem sombreado, bem detalhado, mas melhor do que eu costumo fazer, apesar da arte, por ter sido feita a lápis, eu não consegui corrigir tanto quanto eu poderia corrigir fazendo digitalmente. Então algumas partes infelizmente ficaram bem mal feitas, eu diria, que eu não que eu ficava com preguiça de redesenhar a página do zero. Mas um lado bom de fazer esse híbrido de físico, de papel e lápis e digital, porque eu consegui fazer umas coisas mais viajadas. Por exemplo, eu consegui fazer certas tonalidades em algumas páginas, outras eu deixei preto e branco, outras deixei com um tom colorido. Aí, como vocês podem ver, por exemplo, nos prédios, eu nem me deu o trabalho de corrigir, fazer os prédios e as casas menos tortos. Eu fiz meio que de qualquer jeito.
Porque eu vi que tinha feito errado, mas eu não quis refazer na época. Se eu tivesse feito digital, seria bem mais fácil pra eu refazer. Então essa é a vantagem, né, de fazer o trabalho no digital. Por isso que eu só faço digital atualmente. Mas eu diria que essa série foi um bom experimento, foi algo diferenciado que eu nunca tinha feito antes. Geralmente os primeiros quadrinhos eu fiz com tinta nanquim e papel, e depois eu pulei pro digital. Esse aqui foi o meio termo, né, entre o papel e caneta e o 100% digital. Esse foi o quadrinho de transição de um formato para o outro. Então, nesse sentido, foi importante para mim. Como vocês podem ver nesse quadro do rabisco, as linhas são de um caderno mesmo. Eu desenhei no caderno e só escaneei o desenho, esse rabisco grande da página da esquerda. Já o rosto ali da página da direita, ele foi feito digitalmente, em sua maior parte. Que era pra ser meio que um jumpscare, um susto que o personagem toma. Então foi com essa mistura aí que esse quadrinho acabou saindo. Eu não vou mostrar 100% dele pra não dar spoilers da história, mas saiba que ele toma um rumo mais sinistro nas próximas páginas. Só vou mostrar até aqui, como vocês podem ver, a página da direita, ela foi feita 100% digital. Eu diria que eu gostei bastante do resultado. Eu tava aprendendo ainda a usar mais o digital nessa época e gostei da pintura. Então, acho que já mostrei bastante do Imutável Imaginário. Então, vamos lá para o nosso próximo quadrinho, nosso próximo mangá. Eu peço desculpa caso vocês ouçam algum barulho externo, né? São os pássaros e os barulhos da rua, não tem como eu evitar. Então, aqui estamos, né, com o meu quadrinho seguinte, é o Merd de 2016. Esse aqui, eu fiz ele pensando numa competição, né, não me lembro agora qual exatamente. Eu acho que eu tinha feito ele pro Brasil Manga Award, se não me engano. Mas eu tenho escrito aqui certinho, depois eu dou uma conferida pra vocês e boto aí o texto na tela. A propósito, peço que esse vídeo em particular vocês assistam olhando pra tela, porque eu vou passar as imagens. Mas tudo bem, se quiserem só ouvir, é a escolha de vocês. De qualquer forma, agradeço por estarem assistindo. Enfim, o Merd é o primeiro quadrinho que eu fiz 100% digital. Então eu tava aprendendo a usar ainda a caneta e a mesa digitalizadora. Foi o primeiro trabalho que eu fiz nesse formato. Por isso que vocês podem ver que o traço é bem torto, porque eu tava aprendendo ainda a calibrar a mesa e a caneta digitalizadoras. Eu não sabia bem usar ainda. Foi no primeiro ano que eu tive uma caneta e mesa digitalizadoras, então meu traço ainda não estava nem um pouco acostumado com esse formato, mas eu diria que foi um bom resultado no forma geral. Claro que ainda estava bem mais amador o meu trabalho, não que seja muito profissional agora, mas de qualquer forma eu diria que tem um certo charme o traço desse daqui. Eu gostei de como ficou. E do que se trata o Merd? Basicamente é sobre essa dupla de atores no teatro que eles apresentam suas peças. Cada dia eles apresentam uma peça diferente, todo dia, sem falta. Toda semana, cada dia da semana eles apresentam uma peça de teatro diferente. Então eles têm que pensar rápido e pensar bastante. E as peças são originais deles. Eles escrevem em um dia a peça e no dia seguinte já tem que apresentá-la. Mas existe um porém por trás dessas apresentações deles, e quem é o verdadeiro público dessas apresentações, que vocês vão vendo mais pra frente na história. Depois da apresentação, nós vemos nos bastidores eles conversando sobre como foi e falando um pouco sobre o professor deles, que eles meio que apresentam também para o professor de teatro deles, pois eles querem deixar ele orgulhoso, pois o professor deles cuida deles e tudo mais. O rapaz aí com as cruzinhas na bochecha é o Mother, e a moça ali do cabelo preto é a Stoba. Eles apresentam as peças de teatro. E aqui na cena seguinte nós pulamos pro ponto de vista do Almirante Lemire, que é esse personagem aí. Ele é um personagem que eu pretendia usar em outras histórias, em outros one-shots, que eu vou falar de uma história que eu acabei descartando, que ia ter a participação dele. Ele é basicamente um viajante solitário. Aí aos poucos a gente começa a perceber, né, que a história se passa em um mundo desolado, provavelmente pós-guerra ou pós algum desastre que aconteceu. A história não diz ao certo que ocorreu no mundo, mas esse Almirante Lemire é um personagem solitário que vaga pelo mundo em busca de talvez ajudar sobreviventes ou encontrar pessoas. De qualquer forma, nós vemos ele vagando pela cidade desolada até que ele se depara, né, com
o prédio no qual se passam as apresentações de teatro da dupla que vimos anteriormente. Ele acaba confrontando eles, a dupla, e ele percebe, né, que o teatro e os espectadores da peça estão todos mortos num passeio de cadáveres. E nós conhecemos o professor dos atores. Aí nós conhecemos, né, o professor dos atores, e basicamente a história, nós vemos o confronto, o debate entre os atores e o Almirante Lemier. Não vou dar muitos detalhes de tudo que se passa na história, acho que eu vou deixar só até aqui. Mas basicamente é uma história, digamos assim, um pouco mais parada, mais sobre o diálogo e as divagações dos personagens, eles debatendo seus pontos de vista, um tentando convencer ao outro. É mais sobre um confronto de ideias do que uma série de ação, uma história de ação no caso, né? Mas eu gosto bastante dessa... Eu diria que infelizmente eu não fiz a execução da história tão boa como eu poderia ter feito, mas assim, da ideia em geral, se possível eu gostaria de revisitar ou dar continuidade à história do Almirante. Mas basicamente essa é a história do Merd. Acho que daqui nós podemos ir para a próxima história, então não tenho tanto a dizer sobre essa aqui, mas não significa que eu não goste dela nem nada assim, eu gosto bastante dela e foi um projeto importante, né, pois foi com essa história aqui que eu pratiquei a minha habilidade com a mesa digitalizadora, então foi um passo importante pra gente prosseguir com no mundo dos mangás. Então vamos lá para a próxima história. E aqui estamos com a Jar, que é um one shot que eu fiz também para uma competição. Dessa vez foi para uma competição em inglês, né? Essa aqui é a versão traduzida para o português que eu fiz. Mas a Jar, nossa, essa história aqui é uma das que eu guardo no coração, de verdade. Apesar dela ser bem curtinha, ter umas 20 e poucas páginas, apesar dela ser curtinha, né, ter umas 20 e poucas páginas, eu acho ela assim, sem querer ficar me gabando. É meio difícil, né, eu ficar falando do meu próprio trabalho sem parecer meio arrogante ou presunçoso. Mas de verdade eu gosto muito dessa, eu acho bem legal. Eu sinto que eu consegui repassar bem o que eu queria repassar com essa história. Basicamente conta a história de um velho, que ele é abordado por esses dois seres, que fazem uma oferta pra ele. Essa aqui é a que eu menos posso falar sobre, pois eu acredito que ela ainda vale ser lida, então eu não quero ficar estragando a surpresa pra vocês. Mas então, ela está publicada nos nossos sites de leitura online, no Flipthrough, Webtoon e Tapas, pode ser encontrada para leitura. Assim como a anterior também, Merd. Então, quem quiser ler elas, o link tá aí na descrição, como sempre. Mas de qualquer forma, ele é abordado por esses seres e eles fazem uma oferta, digamos assim, uma oferta para ele sobreviver num mundo. Essa também se passa num mundo de certa forma destruído e desolado, pós-guerra, pós-apocalíptico talvez. Mas ele recebe uma oferta de viver num paraíso perfeito, vamos resumir assim, e nós acompanhamos como ele lida com essa oferta e por que ele aceita ou a rejeita. Eu vou tentar não passar tantas páginas nesse aqui, mas vocês podem ver que ele está discutindo, né, com os seres. Ele meio que rejeita, tudo bem, vou dizer que ele rejeita a oferta, mas ele tem os motivos dele e eu vou parar aqui a história porque vocês têm que ver as razões que ele tem para rejeitar vocês mesmos. Não vou dar spoiler da história aqui não, mas eu gostei bastante do resultado dessa história aqui. Aqui eu já estava mais acostumado com a mesa digitalizadora e fazer tudo 100% digital. Vocês podem ver que eu melhorei um pouco também com a diagramação do texto, apesar de eu fazer as palavras, né, muito perto do balão de fala pra mim. Eu gosto atualmente de espaçar mais, né, deixar um bom espaço entre os balões, as bordas dos balões de fala e as letras e as palavras. Aqui eu ainda fiz muito em cima, por isso que alguns textos eu faço pequenos, outros maiores, porque eu tava tentando equilibrar, fazer o diálogo caber no balão de fala. Hoje em dia eu faço em programas diferentes, né, os desenhos e os balões de fala. Antigamente eu fazia tudo no mesmo programa, porque meu computador era muito ruim, era muito lento e não aguentava abrir programas mais pesados. Eu tinha que fazer tudo num programa mais leve, aí muitas vezes os balões de fala não ficavam bons por causa disso. Atualmente, como eu faço, por exemplo, o balão de fala no Photoshop, eu consigo calcular melhor, porque eu já faço o balão de fala e já escrevo, não faço separadamente. Por exemplo, às vezes eu tinha que escrever no Paint o texto, ou num programa chamado Photoscape, que era um programa leve que eu usava, e até hoje eu uso ele para fazer alguns textos.
Mas enfim, não vou falar muito da história em si, mas essa aqui eu verdadeiramente recomendo a todos que leiam. Se vocês tiverem achado a premissa interessante ou as imagens que vocês viram aí na tela interessantes. Ela é curtinha também, 20 e poucas páginas, como eu já tinha dito. Então quem quiser pode ler ela. Agora vamos lá para nosso último quadrinho descartado e vamos depois para as ilustrações dos quadrinhos que eu mostrei aqui hoje. Então, essa aqui é a capa do quadrinho que eu acabei cancelando. Na verdade ia ser uma minissérie, só que essa aqui ia ser de 200 páginas. Mas esse quadrinho aqui eu tava muito sem tempo na época, acabou que eu nunca terminei de fazer. Mas eu fiz ele 100% o rascunho dele até o fim, a lápis. Eu escrevi a história inteira, só nunca finalizei a arte, né? E fiz os detalhes finais, mas eu fiz ele 100% a lápis, da primeira até a última página. Aqui era um protótipo da capa. Eu provavelmente iria refazer depois esse protótipo da capa. Então aqui tá pelo menos a ideia inicial. Como dá pra reparar, né, é meio que uma roupa de astronauta do personagem. Então ia ser também uma história sci-fi, essa daqui. O nome da história é Ciclos de um Mundo Improvável. E ia ser sobre um grupo de crianças que cresceu também num mundo desolado e destruído. Eu queria meio que fazer essas histórias se passando no mesmo universo. Essas três últimas, incluindo essa aqui que eu falei. Essas histórias que se passam no mundo desolado, elas meio que iam acontecer na mesma continuidade, no mesmo universo. Por isso que eu fiz nessa época tantas histórias passando no mundo pós-guerra ou pós-apocalipse. Porque eu queria meio que criar um universo meio vago, onde a gente não sabia ao certo o que aconteceu com o mundo. E essas histórias seriam em partes diferentes desse mundo destruído. Essa aqui ia ser meio que a principal, de 200 e poucas páginas. E nela ia aparecer o Almirante Lemier, que eu falei na história Merd. Aquele almirante lá, ele ia ser personagem dessa história aqui também. Ele ia ser o ponto que interliga essas histórias, né? Esse almirante viajante. E aqui tem um pouquinho, né, eu tô mostrando no lápis mesmo. Essa aqui eu vou mostrar muito não, porque talvez algum dia se eu tiver muito tempo livre, eu refaça ela pra ir corrigindo, né, claro, todos os erros e o que há de mal feito nela. Mas eu não descartei 100% ainda essa história aqui, talvez eu ainda pegue ela pra terminar algum dia. Ou talvez não, né? Ou talvez ela fique incompleta pra sempre. Quem sabe eu não libere o rascunho pra todo mundo ler algum dia, se alguém estiver interessado. Mas enquanto eu não decidir, ela vai ficar aqui guardada pra sempre, sem nunca ser finalizada, a menos que eu mude de ideia, é claro. Mas essa foi a história de 200 páginas que eu acabei descartando. Então vamos lá para as ilustrações antes da gente finalizar o vídeo. Aqui está a arte de capa, né, do Imutável Imaginário. Eu gostei bastante dessa arte, eu desenhei as linhas, né, eu fiz a line art no papel mesmo, com tinta nanquim. E colori digitalmente, né. Eu gostei bastante do resultado, é uma das ilustrações dessa época que até hoje eu acho que ficou decente, que até hoje eu acho que ficou boa. Tem outras ilustrações que eu fiz dessa personagem também, já vou mostrar. E aqui temos, né, essa cartaz aqui, né, que eu fiz para divulgar o quadrinho. Essa imagem aqui para ser uma homenagem, né, ou uma referência. Não sei se vocês já viram a imagem dizendo "você já sonhou com esse homem". É para ser meio que uma paródia daquela imagem, uma referência àquele cartaz que conta a história, né, de um homem com o qual as pessoas sonham, que tem sonhos recorrentes com um homem sobrancelhudo. Várias pessoas que relataram terem sonhado com esse homem acabam fazendo retratos ou descrevendo retratos, e vários deles batiam com a mesma imagem do mesmo homem. Era meio que uma lenda urbana da época que ficou popular na internet. Eu vou botar a imagem do cartaz do "você já sonhou com esse homem" pra vocês verem. Aí comentem aí se vocês já tinham visto esse cartaz desse homem, se vocês já sonharam com ele, se vocês já tinham ouvido falar dessa lenda. Pulando aqui um pouquinho pra frente, né, essa ilustração é de 2017, mas é da personagem dos sonhos do Imutável Imaginário. Foi uma arte que eu fiz mais pra frente dela. Aqui eu já estava mais acostumado, né, com arte digital, então eu diria que o resultado ficou bom comparado com alguns anteriores. Vamos lá para as ilustrações dos outros quadrinhos, né. Eu já ia esquecendo de mostrar aqui, esse aqui é o protagonista do quadrinho Imutável Imaginário. Ele é um menino que tem os sonhos, e essa aqui é a irmã mais velha dele, que também aparece no quadrinho. Vocês provavelmente viram, né, quando eu mostrei as páginas. Essa aqui é a irmã do protagonista aqui. Já esqueci de mostrar a arte deles.
Desse quadrinho aqui eu não fiz muitas artes na época, mas aqui está a arte de capa original do Merd, com o Almirante Lemire aí na frente e os rostos da Estoba e do Mother no fundo. Acabou que eu fiz uma capa preto e branco, né, pra história mesmo, mas essa aqui é a versão colorida que eu tinha feito, com um traço bem torto, igual eu falei anteriormente, porque eu tava aprendendo a usar a mesa ainda, digitalizador, então essa foi a ilustração de capa. E aqui temos uma arte do personagem Mother, do quadrinho Merd. Ele, na pose bem inusitada, eu gostei do efeito do corpo dele se misturar, que não dando pra ver de onde saiu o braço dele. Eu também fiz uma da Estoba, que é essa personagem aqui, também do mesmo quadrinho. Eu gostei do cabelo dela se misturando com o resto da roupa. Mas basicamente foram essas artes que eu fiz desse quadrinho. Eu realmente não fiz muitas ilustrações desse em particular. E temos aqui, né, uma arte que eu fiz do quadrinho Ajar, com o rosto do personagem principal. Inclusive eu fiz aqui no canal do YouTube um vídeo de speed drawing, onde eu desenho, né, essa arte em tempo real. Então se vocês quiserem ver como eu fiz esse desenho, o vídeo vai estar aí, se eu lembrar, né, de pôr, vai estar aí na descrição. Ou vocês podem achar na playlist de speed drawings aqui do canal, caso vocês estejam curiosos para verem como eu fiz esse desenho. Aqui temos a arte da capa, né, com a porta da casa do nosso querido velhinho. Ajar é um termo para porta entreaberta em inglês, né, para dizer que a porta tá ajar, quer dizer que ela tá quase fechada, mas com uma brecha aberta. Por isso a capa é justamente uma porta, né, quase fechada, em relação a esse termo aí, ajar. E para finalizarmos, temos essa última arte aqui do Ajar também. Essa aqui é o personagem principal mais novo, abraçado com uma pessoa importante para ele. Se vocês quiserem saber mais, leiam o quadrinho para entenderem melhor o significado dessa imagem. Não vou dizer mais do que isso, mas eu até gostei do resultado de como ficou essa daqui. Bom, esses foram os quadrinhos que eu fiz, esses foram os mangás que eu fiz de 2015 a 2016, mas aí que tá, esses não foram os únicos. Em 2016 eu comecei um projeto importante para mim, talvez que foi o meu projeto mais ambicioso na época, que tinha sido o Campeão da Justiça, que começou em 2016 também, mas o Campeão da Justiça eu vou só mostrar no próximo vídeo, no próximo especial aqui do canal. Então, se vocês quiserem saber a história de como foi criar o Campeão da Justiça, todas as versões, todas as dificuldades que eu tive pra fazer a série, que foi a minha série que eu pois foi a minha segunda série na qual eu trabalhei, né? A minha primeira de todas foi Uma Vida, Uma Flor. Aí depois de alguns anos eu comecei a Campeão da Justiça em 2016. Mas eu vou deixar para um vídeo próprio a Campeão da Justiça. Quando chegarmos em 1000 inscritos, eu contarei para vocês como foi criar essa série e mostrarei coisas dos bastidores e ilustrações. Contarei como certas partes foram difíceis de serem feitas e como eu mudaria algumas coisas. E outras curiosidades sobre a série. Então, se você quiser saber mais sobre os meus outros quadrinhos e Campeão da Justiça, peço que se inscreva aí no canal, curta o vídeo, comente. E também compartilhe, né, caso vocês conheçam alguém que se interessa em quadrinhos e games que apresentamos aqui no canal. Quero só, antes de terminarmos, agradecer a todo mundo mais uma vez por termos chegado aqui em 500 inscritos aqui do canal. Graças ao apoio de vocês, graças à força que vocês têm nos dado todos os dias. Nós conseguimos bater essa meta e vamos lá, né? Quem sabe conseguimos chegar na próxima meta um pouquinho mais rápido. Mas de qualquer forma, agradeço aí a todos por terem assistido até aqui. E peço, né, caso vocês não tenham ouvido o meu conselho do começo, assistam os especiais anteriores de 100 inscritos e 300 inscritos. Garanto que não vão se arrepender e que vale a pena. Tem muitas curiosidades e eu falo bastante sobre a minha história e sobre meus projetos. Então, caso vocês queiram mais uma coisinha legal para assistir, assistam os especiais anteriores. Mas é isso que tínhamos para hoje, gente. Agradecer mais uma vez por me ajudarem a chegar até aqui. E vamos lá, continuar juntos até chegarmos em 1000 inscritos ou mais.